boa noite a todos. A gente vai apresentar agora um trabalho de literaturas africanas, da professora Tânia. Os participantes sou eu, Evelyn Caroline, a Ozele, a Kícia e o Jamil. Bom, a gente vai falar sobre o livro de Fronteiras Perdidas, mas a gente selecionou apenas 2 contos. O Taxista de Jesus e o Carro Malhado, né? A gente vai fazer uma análise sobre esses 2 contos, de forma geral e detalhada sobre esses contos para vocês. Agora a gente vai falar um pouco sobre o autor da obra de Fronteiras Perdidas, né? O José Eduardo Agulaço. Bom, ele nasceu em 13 de dezembro de 1960, tá? Na cidade de Umba, de Angola. Ele estudou agronomia, civicultura. Ele também colaborou para o Jornal Português Público. Ele morou em Lisboa, morou no Rio de Janeiro e Berlim, entre outros lugares também. Ele era um escritor, um jornalista e cronista também. Ele teve vários prêmios, tanto nacionais como internacionais. Ele teve várias obras literárias, romance também, como na obra de Conjura, Estação das Chuvas, A Teoria Geral do Esquecimento, entre outras obras. E as obras deles vai ter como característica, né, aquele romance de casais onde tem erros, tem acerto, com problemáticas. Lista de Jesus, de José Eduardo Agualusa. O amigo acredita em Deus? A pergunta apanhou-me desprevenido. Deus? Eu estava dentro de um táxi, tinha fechado a porta e indicado o destino. Ainda pensei em sair, mas o carro já corria, as curvas por entre o trânsito transtornado de Lisboa. Assim, acomodei-me no assento, suspirei fundo e preparei-me para o pior. Pois olhe, continuou o homem, eu também não acreditava. Um dia, porém, estava aqui ao volante, olhei para trás e quem é que vi sentado, muito sentado, onde você está agora? Nosso Senhor Jesus Cristo. Reparei melhor no taxista. Era um sujeito sem grande relevo, quero eu dizer. Olhava-se para ele e estava ali, mas olhava-se para o outro lado e era como se o pobre tivesse deixado de existir. Um tipo assim, tão exartificioso que não se diria capaz de ficções. Por isso, inclinei-me para frente e quis saber o que ele achara de Jesus Cristo. Uma simpatia, amigo, um príncipe. Mas se você o visse agora, não reconheceria, pois ele cortou o cabelo, tirou a barba e parece outro. E ele, como reconhecera? O taxista encolheu os ombros. Eu não o reconheci. Jesus me disse que ele é o Filho, o Cristo. E então eu olhei para trás, aqui pelo retrovisor, e vi aquele arco de luz na cabeça dele. Estendeu-me uma resma de papéis coloridos. Não acredita? Leia suas minhas conversas com Jesus. Ele me aparece todas as sextas-feiras. Aparecia às sextas, sentado no banco de trás, e saía sempre no mosteiro dos Jerônimos. O taxista regressava imediatamente para casa. Tinha de escrever as palavras do Filho de Deus, porque se não fizesse depressa, esquecia-se. A minha memória, o senhor compreende, já não é a melhor. Cada folheto colorido trazia uma conversa com Jesus. O taxista vendia um conjunto de 5 por 300 escudos, e 10 custavam 500. Estou a fazer um bom preço, assegurou. Veja bem, trata-se de informação atualizada e confidencial. Não é como a Bíblia, um livro antigo e ultrapassado. Devolvi-lhe os folhetos e disse-lhe que mesmo assim continuava a não acreditar em Deus. O homem suspirou. E em ET, o amigo acredita? Para os ateus, ele vendia vídeos com imagens de discos voadores. Disse-lhe que também não acreditava em ET, só acredito em Saci Pererê. Hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre a análise dos contos. O conto O Taxista de Jesus. O enredo, que é justamente um resumo sobre essa história, trouxe aqui para vocês a análise dividindo ele em suas partes de exposição, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A exposição ela é justamente a parte inicial e ela justamente começa esse conto com a pergunta: o amigo acredita em Deus? E aí ela vai se desenrolar com o espanto ali do passageiro sobre essa pergunta, tanto que ele tenta ali fugir ali, mas o carro já estava em movimento, não tinha mais como. E também curiosidade de até onde esse taxista queria chegar com essa história, e foram conversando. E aí foi se desenvolvendo essa narrativa. E o clímax, que é justamente ele
O momento mais culminante na história é justamente também no começo, o espanto com essa pergunta do taxista, que gera ali medo no passageiro. Também na conversa, quando ele conversa e não consegue convencer, e aí ele vai e, como ele não acreditou em Deus, ele fala em extraterrestres. O meu amigo acredita. Então esse também é outro momento culminante que vem com outra pegada na história. E o desfecho, que é justamente a conclusão dessa história, quando o taxista ali conversa tanto e aí soube acreditar em Deus ou em extraterrestre, e ele acaba dizendo que não acredita em nenhum dos dois. E aí ele justamente queria era vender, né, folhetos sobre Deus ou vídeos sobre extraterrestre, e não consegue. E termina-se de forma bem humorística, né, com um passageiro falando que em Saci Pererê ele acredita. Os personagens dessa história. Os personagens, nós temos tanto o taxista e o passageiro. Ambos destaquei aqui que são principais, pois sem os dois a história fica sem sentido, é uma conversa entre eles dois. E sobre o tempo em que essa narrativa se passa. Eu salientei colocar que é tanto cronológico como psicológico. Cronológico à medida que a história tem um começo, meio e fim, vai se desenvolvendo ali o decorrer da viagem e tempo vai se passando o passageiro ali com o motorista. E o tempo psicológico acontece também de forma ali do passageiro na mente dele ali, sobre aquilo que está acontecendo também. Nós temos essa outra pegada, como o exemplo que eu botei aqui, que ele estava na mente dele, né, psicologicamente falando que reparou melhor no taxista, que ele era um sujeito sem grande relevo, querendo dizer, né, que olhava para ele, estava ali. Então ele era um tipo tão desasticioso que não seria capaz, né, de ficções. Então ele foi vendo ali a credibilidade e avaliando esse taxista ali na mente dele. E aí ele ficou até mais à vontade, porque ele estava com medo ao início, né? De que esse homem, será se ele é louco? Será se ele quer fazer alguma coisa comigo, me levar nesse carro? Mas ele analisou o jeito dele, foi ele mesmo ali conversando, pensando e analisando. O espaço. O espaço é o local onde a história ela vai se passar. E ela é justamente o diálogo entre eles ali dentro do carro do taxista. Então, esse é o local onde acontece. E o narrador, ele é em primeira pessoa, narrado, tem o eu, cuja pessoa é o passageiro, que ele está descrevendo toda essa história. Olá, gente, me chamando aqui e irei fazer a leitura do conto O Carro Malhado. O Carro Malhado. Certa ocasião, em Luanda, um polícia mandou parar o carro em que eu seguia em trabalho de reportagem com um motorista e um fotógrafo. Era um homenzinho magro, bigode fino, olhos assustados, certamente com vários filhos de várias mulheres para sustentar. Pediu os documentos, estudou-os com atenção e, não encontrando qualquer irregularidade, pôs-se tristemente a confiar o bigode. Por fim, deu a volta ao carro, apalpando como um médico analisar um paciente. Regressou mais triste, ainda mais magro, com um fino bigode caído sobre os lábios. Mas eis que uma súbita inspiração lhe iluminou o olhar. Voltou a pedir o livrete e, apontando para a carroceria, corrigida como massa devido a um acidente, anunciou em triunfo: aqui no livrete diz que este veículo é branco, e eu estou a ver que ele é malhado. Os senhores queiram fazer o favor de abandonar a viatura. Naquele momento, todo ele era polícia. Saímos e ficamos os três parados debaixo do sol, a olhar para aquela autoridade. O motorista tentou argumentar: camarada, sem ofensa, malhadas são as vacas. Então o homem mudou de tom e de postura e de repente já não era polícia, e sim um ladrão sem escolha, magríssimo, um pequeno larápio miserável, roubando para matar a fome. Está muito calor, murmurou. Eu agradecia uma gasosa.
dele o dinheiro e ele guardou-o no bolso, num gesto ansioso, como se tivesse receio que eu voltasse atrás. Depois, endireitou-se, fez continência e autorizou-nos a reentrar no carro. Está tudo muito certo, disse, mas que o veículo é malhado, lá isso é. Agora irei falar sobre o conto O Carro Malhado. Uma análise aqui sobre ele no enredo, tive ali na exposição, a parte inicial, que ali está tendo uma viagem, e o policial aborda esse carro a fazer ali uma vistoria. E essa vistoria é minuciosa, justamente ali é o desenvolvimento da história. E tracei aqui como clímax justamente os momentos em que ele está nessa vistoria procurando e não acha irregularidade, e ali se entristece. E aí, outro momento culminante nessa história é quando ele tem uma súbita inspiração que ilumina ele ali, tendo a ideia de analisar o livrete, apontando que ali na carroçaria tem irregularidade, que está ali corrigida a cor. E aí ele fala que tem uma alteração na cor e que ela é malhada, que é justamente a coisa principal, por isso é o carro malhado. Ele foi ali, analisou que ele era malhado. E de repente, né, outro momento ele já não era mais policial, e sim um ladrão, porque ele já vai ali com isso, né, querer uma propina. E o desfecho vai ser justamente quando esse dinheiro é dado e eles autorizam eles seguirem viagem, terminando assim de forma também irônica, né, que o veículo ele é malhado lá, isso é malhado sim, e é justamente porque ele queria, né, achar algo para ganhar. E em momentos até na história tem personagem que fala que estava no carro, que o carro não era malhado e tal, mas foi justamente para conseguir essa propina. Os personagens dessa história: tinha o personagem, o policial, que era um dos principais. O narrador, que é o que trabalha com reportagem, também era um principal ali junto com o policial. O motorista e o fotógrafo já eram secundários, não tiveram ali uma participação tão significativa. O tempo em que acontece essa história. Esse conto ele vem ali de uma pegada cronológica. E ela vai ali surgindo de forma linear. Ele abordou aquelas pessoas, fez a vistoria, conseguiu achar a irregularidade, pegou aquele dinheiro e foi embora, assim, de forma muito clara. O espaço, ele é em Luanda, é ambientado, né, em Luanda, mas que acontece justamente ali na estrada, ali dentro do veículo, fora dele. E o narrador também é narrado na primeira pessoa, que é o eu contando essa história do que aconteceu, que é justamente o narrador, esse personagem que trabalha com reportagem. E podemos ver que em ambos, eu botei aqui essa imagem representando o conto do que tem o taxista e do policial, muito bem representados. São dois contos que a gente vê ali que é irônico e humorístico. A linguagem é de fácil compreensão, dá de todos ler e entender. Todos têm ali uma reflexão, né? Porque ambos estavam querendo conseguir um dinheiro a mais com coisas que é errada, né? Querendo ir para uma pegada mais da fé, do que se acredita em Deus ou extraterrestre, e o outro já mesmo mostrando a corrupção, que ela é real na sociedade da gente. A gente vê também a insegurança humana, como lá no primeiro conto, que o personagem ficou com medo, assustado, queria fugir. Então, tem muita reflexão boa que a gente pode tirar. E como a gente vê que em várias escalas a corrupção tá, né? A gente vê ali o taxista com essa história querendo extorquir ali mais do cliente, e o policial de forma mais brusca. E a gente deve estar combatendo isso, né? Não importa qual o nível social, se é policial, se é taxista. Muitas pessoas, né,
a gente infelizmente vê na sociedade, mas cada um pode buscar um jeito, né, de melhorar essa realidade. Foi um prazer falar para vocês um pouquinho sobre isso. Deixamos aqui nosso carinho, Ana Kícia, Evelyn Caroline, Jamil Isaac e Oseli, graduados de Letras da UEMA Campus Itapecuru. Um forte abraço, tchau, tchau!